Então, nessa segunda parte, né, da nossa conversa, vamos pegar as situações mais próximas, né? Então, também analisando um pouco aí desse contexto da Guerra Fria, já nos anos 70, nos 80, e compreender como é que isso, né, levou, né, à derrocada da União Soviética. Mas, assim, não é que o início dessa derrocada tenha se dado nesse momento, tá? No final dos anos 70 e início dos anos 80. Não, isso já é um processo mais longo, né? As dificuldades, principalmente na produção de alimentos, né? Então a União Soviética era obrigada a importar grandes quantidades de alimentos para alimentar a população. Ao mesmo tempo, os gastos militares necessários para a manutenção dessa corrida armamentista consumiam, né, a capacidade de investimentos dos soviéticos, né, dos recursos disponíveis. Então, assim, vai ser um cenário, né, um cenário bastante conturbado, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, né, a partir da própria ideia da Guerra Fria. A Guerra Fria ela se divide em 3 fases, certo? Nós temos a chamada contenção, né, que vai ser inaugurada com a doutrina Truman, e a União Soviética, consequentemente, ela, digamos, tem problemas, né? Porque quando Truman fala da disposição dos Estados Unidos em defender os seus aliados contra quaisquer inimigos, né, que porventura colocassem esses aliados em risco, fez com que a União Soviética também adotasse uma postura tão agressiva quanto, né? Não vou dizer que ela fosse invadir novos territórios, né, mas manter, como eu já tinha colocado, um controle bastante rigoroso na chamada cortina de ferro. Então esse é um ponto, né? Depois, mais para frente, né, essas tensões entre os dois países começam a amainar, né? Então, a partir ali dos anos 70, começa a chamada detente, né, ou a distensão, quando os diálogos entre as superpotências tornam-se mais frequentes, né? E como eu já havia colocado em outro momento, num outro vídeo nosso, né, era até uma forma de aliviar a pressão sobre a capacidade dos países em continuar investindo em armamentos, né? Ela cobrava um preço muito alto, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, como também em todos os aliados. Então isso é um ponto, né, fundamental aí. Essa detente, ela vai até o início dos anos 80. Né? Então, a chegada do Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos em 1981 retoma o período inicial da Guerra Fria, ou seja, retoma a contenção. Né? Então, você tinha a detente, agora volta a contenção, ou seja, revigora-se a corrida armamentista, né? De lado a lado, armas cada vez mais sofisticadas, consequentemente cada vez mais caras, e também os países fazendo força para manter essa hegemonia, né? Uma hegemonia que era contestada em todos os lados, né? Então isso fez com que os soviéticos, como os Estados Unidos, enfrentassem sérios problemas dentro dos seus próprios blocos. E uma das principais dores de cabeça dos soviéticos nos anos 80, né, começam as primeiras manifestações ali no ano de 79, né, no início dos anos 80, e aí eu pego 2 eventos que são basicamente paralelos. Nós temos, olha como é que... por isso que a história é interessante. Né? Eu gosto de fazer esse vai e vem, eu acho fantástico isso. Né? Deixa todo mundo confuso, mas eu acho ótimo. Né? A União Soviética, como os Estados Unidos, ficaram preocupadíssimos com a Revolução Iraniana em 79. Né? O Ayatollah Ruhollah Khomeini volta do exílio na França, derruba o Shah Reza Pahlavi e aí se instala a República Islâmica do Irã. Né? Então é uma teocracia, né? Tanto é que a base vai ser o Corão, o país vai ser governado pelos ayatollahs, que são os doutores da doutrina islâmica. E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética temeram muito essa ascensão. Sugiro que vocês assistam o filme Argo, tá? É bem legal. E fala do momento em que os funcionários, né, os diplomatas norte-americanos ficaram 555 dias presos na embaixada dos Estados Unidos em Teherã, cercados pela guarda revolucionária iraniana. Né? Vale a pena assistir esse filme. Mas vamos lá.
Por que os Estados Unidos temiam o avanço ou a Revolução Iraniana de 79? Por conta dos campos de petróleo no Oriente Médio e o temor que essa revolução pudesse influenciar movimentos semelhantes em vários países que naquele momento eram aliados dos Estados Unidos. E a União Soviética? Por que temeu, né, no caso, a Revolução Iraniana? Porque muitas das repúblicas da Ásia Central, que faziam fronteira, né, quando pertenciam à União Soviética, faziam fronteira com o Irã. E essas repúblicas tinham, na sua maioria, população muçulmana. Certo? Tem um episódio, a gente pode discutir mais lá na frente, né, que é a Chechênia, né, e o enclave também de Nagorno-Karabakh, que são regiões onde você tem maioria de população islâmica, e esses indivíduos, inspirados por esses movimentos nacionalistas islâmicos, vão querer buscar independência, e como são áreas estratégicas, a União Soviética, depois a Rússia, vai cair de pau, né, vai usar todo o seu arsenal militar para evitar que isso efetivamente aconteça. Então vamos lá. A União Soviética temia, né? E aí, para tentar frear uma eventual expansão do xiismo, né? Ou seja, dos xiitas, da doutrina xiita islâmica, só pode ser, né? Porque não existe xiita cristão, né? Pelas repúblicas da Ásia Central, então a União Soviética decide não invadir o Irã, que seria uma aventura militar para lá de arriscada. Mas invadiram um vizinho deles, o Afeganistão, né, a título de proteger o governante local, certo? E aí a União Soviética inicia essa aventura, ela inicia essa aventura militar no Natal de 1978, ou seja, quando o Ocidente volta das festas de fim de ano, já dá com o fato consumado, que a presença de tropas soviéticas no país, né, país esse que já era objetivo, né, já fazia parte da lista de objetos estratégicos da Rússia desde a época dos czares, ou seja, muito tempo, disputavam com o Império Britânico, né, a influência naquela região, né? Então a União Soviética invadiu o Afeganistão. Curiosamente, dois outros acontecimentos emergem dessa invasão. O primeiro deles, obviamente, né, e também como reação à Revolução Iraniana, vai ser a eclosão da guerra Irã-Iraque. Todo mundo vai ficar do lado do Iraque e ninguém vai ficar do lado do Irã, né, porque o xiismo era uma ameaça tanto para os Estados Unidos, para o Ocidente, quanto para a União Soviética, né, que também tem aí uma mentalidade ocidental, né, a forma de pensar soviética é ocidental, ela não é oriental, embora a maior parte do país estivesse no hemisfério oriental, né, mas na banda oriental, mas isso não quer dizer nada. O importante é como se constitui, né, os aspectos mais importantes do grupo dominante em termos culturais. Então esse é o ponto que a gente quer pensar. Aí, né, a guerra Irã-Iraque eclode, né, os países ocidentais, a União Soviética, eles passam a fornecer armas em grande quantidade para o Saddam Hussein, para frear o avanço iraniano, né? E, ao mesmo tempo, quando o Reagan assume o poder nos Estados Unidos, a presidência nos Estados Unidos em 81, quando, né, ele é eleito em 80, mas ele assume no dia 20 de janeiro de 81, né, eu gosto da exatidão das datas, sou chato com isso. Ele passa a dar apoio aos chamados guerreiros da liberdade, os Mujahedin, né? E aí tem um episódio, uma consequência muito engraçada, né? Trágica, mas sinceramente também engraçada em relação a isso. Quando os Estados Unidos passam a apoiar os Mujahedins, que vão lutar contra os soviéticos, né, tem uma situação muito curiosa. Milhares de muçulmanos, milhares, tá? Eles se dirigem ao Afeganistão para lutar contra os soviéticos. Então não é apenas mais uma guerra entre o povo afegão e o exército soviético. Agora é uma guerra entre os valores muçulmanos e os valores ocidentais. E dentre eles, aí entra a ironia, né, tem um sujeito chamado Osama Bin Laden, né, que ficou famoso por ter planejado, né, o atentado às Torres Gêmeas lá em 2001, né, já tinha feito outras aventuras tão escabrosas quanto em anos anteriores,
mas os Estados Unidos passam a apoiar. E essa guerra ela vai consumindo recursos soviéticos. A União Soviética sai do Afeganistão em 89, ou seja, praticamente às vésperas da queda do Muro de Berlim. E o pior é o seguinte, é uma guerra que eles foram derrotados, né? Tanto é que você pode encontrar referências na mídia, principalmente mídia ocidental, né, mídia dos Estados Unidos, porque aí fica inteligível a metáfora que eles utilizam, que o Afeganistão foi o Vietnã dos soviéticos, né? Uma guerra que perdeu sentido, consumiu recursos e militarmente foi um desastre, né? Então esse é o episódio. Aí a gente volta a um outro acontecimento, né? Que é justamente o surgimento de um sindicato na Polônia que vai contestar o governo polonês, né? E lá pelos anos de 1981, diante talvez da dificuldade de invadir a Polônia, né, com as tropas do Pacto de Varsóvia, a União Soviética, embora não tenha invadido o país, né, conspirou para que houvesse um golpe de Estado, né? Então o general Jaruzelski, né, ele assume o poder na Polônia e impõe lei marcial, ou seja, você tem totais restrições quanto às suas liberdades individuais. E nesse momento, né, essa resposta tão cruel, tão autoritária, é exatamente pelo surgimento de um sindicato, né, nos estaleiros em Gdansk, ou Danzig, né, que é em alemão, né, que concentra a maior parte do operariado metalúrgico da Polônia. E emerge desse cenário um cidadão que depois viria a ser presidente da Polônia, que é o Lech Wałęsa, né? O Wałęsa, ele insufla, né, a população polonesa a, digamos, não é boicotar, mas resistir ao autoritarismo do Jaruzelski. E o problema é que quanto mais você resiste, né, mais você reprime. Quanto mais você reprime, mais você resiste, aí fica essa queda de braço. E um outro elemento que vai contribuir para aumentar ainda mais as dores de cabeça, não apenas do governo polonês, mas também do governo soviético, foi o engajamento do então padre, né, do religioso Karol Wojtyła, mais conhecido como Papa João Paulo II, que vai insuflar à população, ele tem um discurso anticomunista, antissocialista, anti-esquerda, radicalíssimo, né? E aí ele vai insuflar a população polonesa a reagir contra a presença, né, não apenas do governo do Jaruzelski, mas também o apoio soviético. Então o Papa vai ter uma função política bastante significativa, e aí a gente está entendendo por que a União Soviética está indo para o buraco, tá bom? Aí no terceiro bloco a gente fecha esse período de crise da União Soviética.